Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Banô, Bélgica, 1933. O minúsculo e até miserável povoado de Banô ficava uns 90 quilômetros a nordeste de Bereng e uns 10 quilômetros a leste da cidade histórica de Lier. Como Bereng, Banô aparecia em poucos mapas e até hoje o Atlas Mundial do Times não identifica. Na época, entretanto, ao contrário de Bereng, boa parte da pequena população, nominalmente católica, de Banô era favorável ao marxismo e quase nunca tinha alguma coisa a ver com a igreja, se pudesse evitá-lo. No que era identificado como os arredores mais pobres do já muito pobre Banô, Julian Beko, de 34 anos, sua mulher Louise e os 7 filhos viviam em 3 pequenos cômodos. Julian era um guarda-fios desempregado que raramente saía de casa e também um católico relapso, que mantinha a família afastada de contatos com a igreja. Mariette Beko, a filha mais velha, nascera na festa da Anunciação, 25 de março de 1921, e assim em janeiro de 1933, faltavam 2 meses para ela completar 12 anos. É descrita como gazeteira, além de não gostar da escola, tinha muito o que fazer como mãe substituta dos irmãos e irmãs e administradora das finanças da família. Ao anoitecer do domingo, 15 de janeiro de 1933, Mariette esperava à janela um de seus irmãos que fora à casa de um amigo e estava demorando para voltar. Era uma noite sem lua e nevava um pouco. Enquanto olhava pela janela, ela viu sobre um canteiro do pequeno jardim a tênue figura luminosa do que parecia ser uma mulher com a cabeça ligeiramente inclinada para um lado. Mariette contou à mãe que primeiro pensou tratar-se de uma bruxa. Alguns relatos afirmam que Luz olhou pela janela e também viu a figura luminosa de uma mulher, mas de qualquer modo, Luiz não viu as aparições subsequentes. A aparição sumiu, mas não antes de Mariette decidir que era a Virgem Santíssima e descrevê-la detalhadamente. A Virgem estava envolta em uma grande luz oval. O vestido era de um branco deslumbrante e imaculado, castamente fechado na gola e caía com simplicidade em pregas amplas. A faixa de um azul inesquecível estava solta ao redor da cintura e caía em 2 pontas à altura do joelho esquerdo. Um véu de tecido transparente, mas totalmente branco como um vestido, cobria a cabeça e os ombros da senhora, que se inclinava para a esquerda e um pouco para a frente. A bainha do vestido estava ligeiramente erguida e expunha o pé direito, enfeitado com uma rosa dourada. Do braço direito pendia um terço com um brilho de diamantes e contas e cruz douradas que refletiam a aura oval. Quando soube da aparição, Julian Beko não ficou impressionado e falou sobre as tolas influências dos acontecimentos em Bereng. No dia seguinte, Mariette foi à escola, depois de uma ausência de várias semanas. Lá ela contou a uma amiga sobre a aparição. A amiga achou que Padre Jaime, pároco do povoado, deveria saber e, com permissão de Mariette, foi contar-lhe. Padre Jaime não deu importância ao caso e não demonstrou interesse, também achando que era um simples eco de Bereng. Na segunda-feira, 16 de janeiro, ou na terça-feira, 17 de janeiro, dependendo da fonte, Mariette foi ao jardim e viu de novo a aparição. Para a consternação de seu pai, viram-na ajoelhar-se e rezar, indiferente ao frio cortante.
Alguns documentos afirmam que a senhora falou pela primeira vez durante a segunda visão. Conforme outros documentos, isso aconteceu na quarta visão, mas em todo caso, foi na quarta-feira, 18 de janeiro, fora da casa, no frio intenso, do qual ninguém conseguiu fazer Mariette sair e entrar em casa. O pai de Mariette ficou muito perturbado e foi buscar o padre Jaime, que não estava em casa. Por isso pediu a um vizinho para ajudar a persuadir Mariette a entrar em casa. Os dois e talvez Luiz Beco e os outros filhos encontraram Mariette, que em transe saía do jardim e ia para a estrada dizendo: "Ela está me chamando." O grupo seguiu-a, iluminando o caminho com uma lanterna, até que depois de ajoelhar-se pelo caminho, Mariette chegou a uma pequena fonte perto da estrada. Mergulhou as mãos na fonte e então pareceu voltar a si. Interrogada, afirmou que a Mãe Santíssima lhe dissera: "Esta fonte está reservada para mim." E depois acrescentara: "Bonjour au revoir." Boa noite, adeus. Padre Jaime soube desses acontecimentos e no dia seguinte foi à casa dos Becos para averiguar. Nessa ocasião, para a surpresa de todos, Julian Beco perguntou quando poderia confessar-se. Seu desejo foi prontamente satisfeito. Depois de receber a absolvição, comungou na missa da manhã seguinte, 20 de janeiro, o que o transformou em motivo de chacota entre os marxistas socialistas de Banô. No jardim, quando Mariette lhe perguntou quem ela era, a senhora respondeu: "Sou a Virgem Santíssima dos pobres." Na fonte, quando Mariette pediu à senhora que explicasse o significado das palavras "esta fonte está reservada para mim", a Mãe Santíssima explicou que a fonte era para todas as nações, para os doentes, e que ela veio trazer alívio aos que estão doentes. Em 18 ou 19 de janeiro, Mariette assistiu a uma aula de catecismo, ao contrário do que costumava fazer, o que impressionou a todos no povoado e também deu ao padre Jaime, agora interessado, a oportunidade de interrogá-la e tomar notas. Apesar do adeus anterior, Mariette ajoelhava-se todas as noites no jardim, porém a aparição só voltou a surgir em 11 de fevereiro, 15 de fevereiro, 20 de fevereiro e pela última vez em 2 de março. Nessa ocasião, as aparições às crianças em Berengue já haviam cessado. Em 2 de março, a Mãe Santíssima deu a Mariette uma daquelas mensagens irritantemente secretas, até onde descobri, nunca reveladas. E depois despediu-se pela última vez com as palavras: "Eu sou a mãe do Salvador, a mãe de Deus, reze bastante a Deus." Essa aparição de despedida aconteceu durante uma chuva torrencial e um frio cortante, com centenas de espectadores de pé perto da choça dos Becos. Meus irmãos e minhas irmãs, algumas palavras aqui são difíceis de pronunciar e eu peço desculpa a essa parte que fala mensagens irritantemente secretas, porque aqui o autor ele descreve dessa maneira. A certa altura, a fonte virou a fonte e quase imediatamente relataram-se curas por intermédio de sua água. Em 1934, a água começara a ser engarrafada e enviada a todo o mundo, e Julian Beco construíra em seu jardim uma pequena edificação primitiva para servir de capela. Logo foram construídos prédios melhores, o que ameaçava transformar o caráter indigente do cenário. Segundo afirmou uma reportagem contemporânea, como em Berengue, barracas e tendas com artigos religiosos à venda começaram a ladear as estradas para Banô. Multidões de romeiros e visitantes invadiram Banô. Embora não fossem tão grandes como as de Berengue,
Mariette Becco foi despachada para um colégio interno para ficar livre das inoportunas, embora bem intencionadas, solicitações dos romeiros. Uma comissão local, que incluía 2 médicos, 2 padres e alguns dos residentes mais instruídos, depressa investigou os fatos e, com a mesma rapidez, concluiu unanimemente que não havia nenhuma fraude envolvida, nem por parte de Mariette, nem de sua família, e que Mariette gozava de boa saúde física e mental, com nada que sugerisse tendências anormais. Entre outras coisas, os investigadores concluíram que a frase Virgem Santíssima dos Pobres não havia sido tirada de nenhuma invocação com a qual Mariette estivesse familiarizada e, na verdade, que nenhum conceito semelhante jamais surgira dentro da igreja. Além disso, a frase Vim trazer alívio aos que estão doentes está em francês, língua na qual a senhora falou Je viens soulager les malades. Conclui-se que Mariette nunca tinha ouvido a palavra soulager, trazer alívio. O caso de Banot não foi resolvido pelo clero belga e sim submetido diretamente ao Vaticano no fim de 1941 pelo bispo Kerckhoffs de Ligier. A resposta do Vaticano foi de uma rapidez extraordinária e a veneração da Virgem dos Pobres foi quase imediatamente aprovada e solene e oficialmente iniciada, mas com a condição de que o entusiasmo pela aparição não tivesse precedência sobre as necessidades dos pobres. Um hospital de 250 leitos para os pobres foi depressa construído em Banot, seguido de outros hospitais semelhantes, dirigidos por 9 ordens religiosas. Foram instalados 5 centros internacionais de informações sobre a Virgem dos Pobres. Em todo o mundo, mais de 300 capelas, mais de 3.000 monumentos e santuários e 25 igrejas foram dedicadas à Virgem dos Pobres. Mais de 500.000 pessoas visitam Banot anualmente e até 1953, mais de 50 curas milagrosas foram autenticadas. Mariette Becco casou-se, teve filhos e foi inflexível na resistência a qualquer publicidade. As aparições de Berengue e Banot foram as últimas a obter aprovação eclesiástica oficial. A Sagrada Congregação da Santa Sé em Roma decidiu, em última instância, que a aprovação eclesiástica sobre as aparições já não era necessária. Durante os últimos dias da Segunda Grande Guerra, a cruel Batalha de Bourges foi travada nas Ardenas, onde se localizam Berengue e Banot. Foi uma das mais mortíferas, implacáveis e custosas batalhas já travadas. Durou 1 mês e custou as vidas de 167.000 soldados aliados e alemães. Mais de 5.000 mortos por dia. Meus irmãos e minhas irmãs, eis mais umas das grandes aparições marianas, sempre com o apelo de termos a verdadeira devoção à Virgem Santíssima, e nesse caso o título de Nossa Senhora Virgem dos Pobres. Sejamos, pois, meus irmãos, bons católicos, recitadores do Santo Terço, do Santo Rosário todos os dias. Procuremos com constância a Santa Confissão para poder participarmos dignamente da Santa Celebração. Que a paz de Jesus e a intercessão de Nossa Senhora Virgem dos Pobres estejam com cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.